Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como pauta refletir acerca do tema crimes contra a vida, atendendo assim à programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras vêm ocorrendo por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para podermos, Senhor, estabelecer as condições mentais que nos favoreça rogar ao vosso coração magnânimo as bênçãos, Senhor, que envolvendo-nos em mais essa oportunidade, permita-nos conduzir a nossa programação em clima de serenidade e harmonia. Que possamos, Senhor, também, sob as bênçãos do Senhor, contar com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco de nossa programação, ajudando-nos a ampliar as possibilidades de reflexão, bem como de entendimento do tema que abordaremos. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja. Muito bem. Para darmos início à nossa programação, nós queremos compartilhar aqui de alguns questionamentos formulados por Kardec, que está no livro Céu e Inferno, na introdução. E aqui ele traz, eu trouxe apenas um trecho muito interessante para nós podermos refletir. Ele vai apresentar os seguintes questionamentos. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a afirmativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Nós
queremos refletir sobre esse trecho no contexto do tema que abordaremos: crimes contra a vida. E na perspectiva do espírito imortal, como nos ensina a doutrina espírita, nós vamos entender esses questionamentos que o codificador apresenta aqui. É nesse sentido que vamos dar curso ao nosso estudo. Vamos disponibilizar aqui uma literatura de referência, não só para esse tema que vamos abordar, mas, sobretudo, para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Inicialmente, queremos compartilhar aqui o Livro dos Espíritos, livro publicado em 1857. Na sequência, o Livro dos Médiuns, que teve a sua publicação em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. O livro O Céu e o Inferno, de 1865. E o livro A Gênese, de 1868. Muito bem. Esses livros eles compõem o que nós denominamos de Pentateuco Kardeciano. Contempla toda a doutrina espírita. É importante considerar que, obviamente, nós vamos ter outros livros, não só do próprio codificador, mas, sobretudo, a obra subsidiária, que pode ser consultada como referência para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mas esses 5 livros, eles reúnem todo um conteúdo que nos permite responder qualquer questão sobre a vida, sobre a obra de Deus, sobre a criação. Então, fica aqui o convite para recorrer à fonte que vai iluminar o estudo acerca dos princípios espirituais. E nós queremos, então, abordar esse tema, crimes contra a vida. E queremos desenvolvê-lo, obviamente, na perspectiva doutrinária e, portanto, vamos tratá-lo, o tema, tomando como base aspectos da doutrina espírita, recorrendo à literatura há pouco apresentada, sobretudo o Pentateuco Kardeciano. Então, estamos aqui afirmando que é crime à luz das leis de Deus. O que é crime que vamos conduzir? O aborto é crime. O que é crime? O suicídio, a pena de morte e a eutanásia. Esses são 4 aspectos que nós vamos desenvolver na sequência e que nós estamos afirmando aqui que é crime. Então, quando o tema apresentado, crimes contra a vida, porque esses 4 aspectos aqui, eles evidenciam crimes contra a lei de Deus. Quando nós falamos de crime, nós estamos falando de uma transgressão, de uma violação da lei de Deus. Nós não vamos entrar no mérito especificamente na abordagem dessa temática dos aspectos relacionados à lei
que orienta a sociedade. A lei civil, a lei penal. Não, nós queremos trazer algumas questões aqui para refletirmos, tomando como base essa delimitação. Ou seja, crime é o ato de transgressão, de violência, é o ato contrário às leis soberanas da vida, às leis de Deus. É nesse sentido que queremos conduzir o tema. Inicialmente, queremos aqui, então, já que estamos nos referindo à lei de Deus, vamos trazer a questão 614 do Livro dos Espíritos. A pergunta que o Kardec formulou aos espíritos superiores, que se deve entender por lei natural. E os espíritos superiores respondem a Kardec: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o que queremos analisar aqui como crime são atos praticados contra a lei de Deus. Mas uma outra questão vai nos ajudar a refletir sobre esse aspecto que queremos trazer, que é a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621, questão que o Kardec formula aos espíritos superiores. E os espíritos respondem a Kardec: na consciência. Portanto, cada ato que vamos aqui tratar, seja do aborto, seja do suicídio, seja da pena de morte, seja da eutanásia, nós precisamos analisar na perspectiva do foro íntimo, da consciência de cada um que está envolvido com o ato. É nessa perspectiva que queremos tratar esse tema. Entender que vida, até de acordo com Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. E nós podemos dizer que, nesse contexto, as leis divinas, as leis naturais, regulam toda a criação, toda a obra, toda a natureza. Toda manifestação da natureza está regulada por leis. São leis imutáveis que refletem o Criador, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme o Livro dos Espíritos, a questão número 1. Não é? E ainda, segundo Leon Denis, trabalha, ama, ora, cultiva tua inteligência e teu coração, desenvolve tua consciência, torna-a mais vasta, mais sensível. Acrescenta ele aqui: cada vida é um cadinho fecundo, de onde deves o espírito sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para as tarefas sempre mais nobres e maiores. Isso está no livro O Grande Enigma. Espírito imortal, espírito que transita nos dois planos da vida. No plano espiritual, que é a pátria do espírito, e o plano físico. É nesse contexto que queremos, então, aqui refletir sobre a vida. O espírito foi criado por Deus para a vida eterna.
Então não tem como nós falarmos em morte. Tem a morte do corpo físico, da matéria. Mas o espírito sobrevive ao túmulo. Não é? E é importante considerar os ciclos, né? Que é reencarnadas, encarnar, reencarnadas, encarnar, considerando esse contexto aí do plano espiritual e o plano físico. E o espírito transita através das suas vidas sucessivas, né? Nesses dois planos. E crime, como nós já destacamos, é qualquer transgressão ou violação da lei de Deus. Então, o crime aqui nós queremos trazer nesse contexto, né? Nessa perspectiva. E é nesse sentido que vamos apresentar aqui o desdobramento do tema. E quando se fala em crime, que é transgressão ou violação da lei, é preciso tratá-lo na perspectiva das consequências. Se eu transgredir a lei, se eu violei a lei, tem as consequências. Qual é a consequência? Ora, a lei, ela está inscrita onde? Na consciência, não é? Ora, se eu violei a lei, então, uma consequência aí é a consciência culpada. E se a consciência está culpada, ela vai se articular no sentido de reparar o erro. A consciência culpada, então, projeta um estado de sofrimento, de dor. E um processo expiatório se abre. Para quê? Para poder criar condições para o espírito, para o infrator, poder se reabilitar perante as leis de Deus. Então, o crime que abordaremos aqui na perspectiva do aborto, do suicídio, da pena de morte e da eutanásia, ele, portanto, precisa de uma reparação, porque ele vai trazer consequência, que é a consciência culpada, que vai projetar o sofrimento e a dor, abrindo assim um processo de expiação, de reparação daquele erro, que é um processo que cria oportunidades para o espírito refletir acerca do seu posicionamento na vida e buscar o direcionamento para Deus, né? Na construção dos valores efetivos do espírito. E o Kardec, no livro Céu e Inferno, trouxe um trecho pequeno aqui, ele vai dizer o seguinte, que o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Ora, se nós estamos falando que é crime, que é violação da lei, transgressão da lei, a consequência, que é a consciência culpada, vai projetar o quê? Dor. E aí nós vamos encontrar um estado em que a alma vai se apresentar nessa condição sofredora. Então, o que nós vamos caracterizar de inferno não é nenhum lugar, né? É o estado íntimo do espírito que cometeu um delito. E ele pode estar em qualquer lugar, pode estar aqui no plano físico, enquanto encarnado, e no plano espiritual, né? Como o André Luiz, né, caracterizou no livro, né, Nosso Lar, um ambiente, uma região do umbral que abriga espíritos nesse estado de sofrimento. Por quê? Cometeu o delito. Agiu de forma indébita. Violou a lei. Né? Então, esses aspectos que vamos abordar relacionados ao aborto,
ao suicídio, à pena de morte e à eutanásia, né, são infrações, né, que projeta o espírito, a alma, para esse estado aí de sofrimento. E, portanto, abrindo ali uma perspectiva expiatória para que o espírito possa se reposicionar. Então, vamos agora dar um foco para o aspecto do aborto. Não é? E em que contexto que queremos trazer? O aborto como sendo a interrupção da vida com a morte do ovo. Né? O óvulo fecundado, aí nós temos a célula ovo, né, que é embrião ou feto, e a interrupção do desenvolvimento, né, dessa constituição molecular que traz ali um espírito que se prepara para reencarnar, aí nós estamos falando de aborto. Então é a interrupção da vida. Porque quando se fala em célula ovo, que é o óvulo fecundado, né, o embrião ou o feto, é preciso considerar que tem um espírito em processo de reencarnação, mergulhado nesse ambiente material. Né? É preciso considerar isso. E ao interromper a vida, nós estamos falando de interromper a oportunidade de um espírito que se preparava para reencarnar, para desenvolver um projeto, um plano aqui no plano físico. E aqui vamos trazer uma questão já do Livro dos Espíritos, que trata o seguinte: o Kardec perguntou aos espíritos superiores: que consequências tem para o espírito o aborto? Né? Que é essa interrupção da vida. Né? E os espíritos superiores respondem a Kardec: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Né? Então, aqui nós estamos diante de uma resposta que tem desdobramentos, vai ter uma repercussão, né? Porque é uma existência que foi interrompida, que foi frustrada a partir de um ato. E uma outra questão é a 358, que vai direto ao ponto. E Kardec formulou a seguinte pergunta aos espíritos superiores: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. É a interrupção de uma vida, né? Como destacamos no início. Pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então é crime. Não é? Obviamente que aqui a gente precisa considerar algumas situações, porque nós vamos poder identificar nesse processo que é do aborto, e nós vamos identificar uma situação que é do aborto natural, né? Que é o caso do aborto espontâneo, ou seja, ele não foi, pelo menos na aparência, né, provocado por quem quer que seja. Trata-se de uma manifestação natural, manifestação da natureza. Então, este aborto, ele
está orientado pelas leis divinas, pelas leis naturais, né? E que traz uma oportunidade aí, né? Porque é um evento que, primeiro, vai interromper a programação de um espírito. Segundo, que os pais passam a ter ali uma decepção com o ato em si. Mas isso tudo é preciso ver com o olhar da justiça de Deus, da justiça divina. Entender que nós estamos diante de uma oportunidade de reparação, uma oportunidade de reajuste perante as leis de Deus. Ora, nós vamos encontrar também outros tipos de aborto, tipo o aborto estético, né? Que é criminoso, que é aquele que se enquadra como uma gravidez indesejada, que tem como justificativa a preservação do corpo, né? O aborto eugênico, né? Que é aquele praticado para evitar o nascimento de criança portadora de anomalia física ou psíquica. Nós não estamos aqui entrando no mérito do que a lei confere em termos de possibilidade. Nós estamos analisando à luz, né? Tomando como base a lei de Deus, né? O aborto que a gente pode enquadrar numa situação em que a gravidez se dá pela ocorrência de estupro, né? É importante considerar que um espírito está em processo de reencarnação. E existe ali, no ato do aborto, a interrupção da vida desse espírito que se prepara para reencarnar. Outras situações do aborto para se evitar que nasça uma criança não esperada, ou seja, é a situação em que se enquadra na chamada gravidez indesejada também, assim como a estética, né? Que tem como justificativa, olha só, aumentar a despesa, porque vem mais um filho, ou então foi fruto de um relacionamento sexual inconsequente, né? Assim como é inconsequente a decisão, né? Dentro do contexto que estamos trabalhando aqui, obviamente, né? Do crime. O crime enquanto uma violação, uma transgressão à lei de Deus. E, portanto, a repercussão disso está na consciência de cada um. Que o delito precisa ser reparado, né? Então, essas considerações são considerações assim para a gente poder fazer uma pequena ponderação acerca do aborto. Nós podemos ter uma situação natural, mas em outras situações, como as que destacamos aqui, é um ato provocado, né? Muito bem, nós abordamos aqui já o aborto na perspectiva natural, né, espontânea, e também o aborto provocado por N situações. O aborto estético, né, eugênico, moral, social. A propósito, nós recorremos à terminologia que o Eliseu Florentino da Mota utilizou no livro Aborto à Luz do Espiritismo para trazer esse enquadramento aqui do aborto provocado, né? E queremos agora, para fechar esse bloco que trata do aborto, destacar o aborto terapêutico necessário, que é a interrupção da gravidez, da vida em gestação, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E para isso nós vamos tomar aqui como referência uma pergunta, a pergunta 359, que Kardec formulou aos espíritos superiores. A pergunta é o seguinte:
Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta dos espíritos superiores: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Uma resposta sensata é que nós precisamos analisar essa circunstância, né? Tomando como referência os desígnios de Deus, né? E com isso nós vamos ter um olhar diferente para entender que Deus, ele sempre renova possibilidades. Ele sempre vai renovar as oportunidades para todos nós, porque Deus, ele sabe de todas as nossas necessidades, né? Ele é onisciente, ele conhece tudo o que precisamos e, portanto, dá o encaminhamento que o espírito necessita para a sua trajetória evolutiva. Fechamos com isso esse bloco, né, que tratou aqui sobre o aborto. Portanto, aborto nas situações que apresentamos aqui, provocado, é crime. Vamos agora abrir o outro bloco para tratar do outro aspecto, né? Que é o suicídio. O suicídio é um ato criminoso, porque é um ato de subtração da própria vida. Ora, esse ato de subtração da própria vida é um crime, porque ele viola a lei. Deus cria para todos nós a oportunidade. Conferiu a cada um a oportunidade de reencarnar para poder aprimorar, para o espírito aprimorar. Porque o nosso propósito aqui na Terra é o aprimoramento da nossa condição espiritual. Porque a nossa meta é a perfeição. Então, Deus conferiu a cada um de nós, pela via da reencarnação, essa oportunidade. Portanto, é crime quando se comete um ato de subtrair a vida, que é interromper essa oportunidade. E esse suicídio ele pode ser direto ou indireto. O suicídio direto, né, ou intencional resulta de um ato consciente. Aquele ato que é planejado. Há um planejamento para a morte. E mais, às vezes com detalhe, com requinte. Esse é o suicídio direto. Suicídio intencional. Mas nós podemos ter também uma outra situação do suicídio indireto ou não intencional. O suicídio indireto, né, não intencional, ele resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou então ambas. Vícios de toda ordem. Então, esse comportamento vicioso que compromete a saúde física ou psíquica elimina as nossas condições e, portanto, acaba culminando nesse ato aí de subtração. Não é pontual, mas ocorre ao longo da vida, de tal forma que a pessoa que projetou uma existência para um determinado tempo, uma vez que desgasta o corpo físico, ele acaba interrompendo, né,
antecipando esse momento de retornar ao plano espiritual. Vamos ver aqui algumas considerações, né, a partir da literatura espírita acerca do suicídio. E, inicialmente, queremos compartilhar essa pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 943, que Kardec vai formular aos espíritos. Donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Vamos ver aqui a resposta que os espíritos superiores deram para o Kardec. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. É preciso dar um sentido à vida, dar um significado para a vida. Né? O espírito imortal, ele tem uma missão aqui, que é promover o seu aprimoramento. O aprimoramento da alma é a nossa meta. Né? Promover a construção dos caracteres intelectuais e morais, a construção das virtudes, né? Dilatar suas possibilidades para exercitar o amor. Né? O amor, né, aplicado nas mais variadas situações que a vida requisita de todos nós. Né? Continua o texto aqui, né? Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Certo? Então, é preciso ir na raiz, e nós, então, precisamos refletir acerca, né, do que é real, do que é essencial para a nossa vida, o que é prioridade, o que é vital. E para isso eu preciso me identificar enquanto um espírito imortal. Né? É um processo de autodescobrimento para entender qual é a nossa real necessidade. Qual é a nossa missão aqui? Nós reencarnamos com um propósito, que é aprimorar as nossas faculdades, é evoluir, é progredir. Vamos compartilhar uma outra pergunta aqui, que é essa aqui, a pergunta 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei divina, portanto é crime. Por isso que ele figura aqui no rol dos crimes contra a vida, porque ocorre uma transgressão da lei divina. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. É o que destacamos no início do suicídio intencional, que é aquele ato pontual, planejado, e o não intencional, o suicídio indireto. Né? Quando nós agimos no sentido, né, de apressar a extinção das forças vitais, com comportamentos viciados, que afetam não só a nossa estrutura física, mas, sobretudo, psicológica. E cria essa condição aí de apressar a extinção das forças físicas, as forças vitais.
não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos uma outra situação do codificador, que é a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Não é? As ideias materialistas. E continua aqui o codificador. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Então nós temos aqui, não é, o infrator direto e aquele que responde também por ser referência, por estimular, por propagar situações, condições, que vai criar condições para que o indivíduo cometa o suicídio. Obviamente que quem cometeu é responsável, é ele que responde pelo ato. É consciencial, como destacamos no início, né? Mas é preciso, portanto, ampliar a perspectiva para analisar aí essa cadeia de responsabilidade, né? Dentro do contexto social da nossa vida de relação, né? A Joana de Ângeles, num artigo do Reformador, nós vamos compartilhar um trecho aqui pela psicografia de Divaldo Franco. Ela vai dizer o seguinte: preserva o teu corpo, preparando-o para servir de domicílio pelo período mais longo possível, a fim de que não te encontres entre aqueles que chegaram à pátria espiritual antes da hora, pelo nefando instrumento do suicídio indireto. Quem quiser conhecer um pouco sobre essa questão do suicídio direto, é só visitar o livro Nosso Lar, entender o que aconteceu com André Luiz, né? Um irmão que chega no plano espiritual na condição de suicida indireto, tendo em vista os hábitos que levava enquanto encarnado. Mas, com isso, então, nós fechamos aqui o bloco que tratou do suicídio, que é um ato de interrupção da própria vida, que é crime. Muito bem, vamos agora tratar de um outro aspecto que estamos enquadrando como crime, que é uma violação, uma transgressão da lei de Deus, que é a pena de morte, que é o ato de supressão da vida alheia, com a justificativa de se fazer justiça, né? Você, então, enquadrar o cidadão numa condição de execução, extinguindo-lhe a vida para fazer justiça. Seria o caso da pena de morte. Você interromper a vida de um espírito, é importante que se diga, de um espírito imortal, um espírito que sobrevive ao túmulo, né? E é um método antigo já. Na antiguidade eram utilizados vários meios de execução, como a crucificação, a fogueira, né? A lapidação, a decapitação, dentre outros. Hoje, o princípio ainda prevalece em alguns povos, né, em algumas culturas, mas nós temos aí a cadeira elétrica, né, o fuzilamento, a injeção letal. São métodos criminosos na perspectiva de se interromper a vida de um espírito imortal. Vamos aqui analisar isso
na perspectiva de alguns recursos da literatura espírita. Tudo bem, a questão do Livro dos Espíritos que vamos compartilhar agora, né, a questão 760, nos ajuda a refletir sobre esse tema da pena de morte. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Pergunta que Kardec formulou aos espíritos superiores. E os espíritos, portanto, respondem a Kardec: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Nós retiramos um trecho da resposta, né? E aqui é muito interessante porque nós estamos diante de uma perspectiva para o futuro, que de um planeta que vai se renovar em termos de organização social. Né? É uma perspectiva que nós precisamos, então, alimentar com vistas ao futuro. E é importante considerar, quando os espíritos respondem, refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Né? Porque a realidade atual é uma realidade muito marcada por desequilíbrios de toda ordem provocados pelo próprio homem, né? Pela condição de imperfeição moral, uma predominância do mal. Porém, esse estado, né, essa condição vai alterar e nós vamos ter um planeta em condições diferentes de organização social, com a predominância do bem. Né? Essa é a perspectiva que devemos alimentar para o futuro. E na questão 761, Kardec faz a seguinte pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha só a pergunta, hein? E a resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Porque nós estamos falando de um espírito reencarnado, um espírito que traz, né, uma missão, que é se aprimorar, que é evoluir, que é progredir. Então, quando os espíritos respondem aqui, ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Não é isso? E para encerrarmos esse bloco que nós tratamos sobre pena de morte, que é um crime, uma vez que estamos analisando esses atos, né, tomando como base as leis de Deus, esse versículo, o versículo 52 do capítulo 25 de Mateus, ele traz um ensinamento que nós entendemos que é interessante. Quando nosso Senhor, então, disse, o texto é o seguinte: então lhe disse Jesus, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Aqueles que se encontravam com Jesus, né, naquele momento, porque esse trecho é um trecho da prisão, do momento da prisão de nosso Senhor. Né? Então, naquele instante, teve uma reação de um dos discípulos que lança a mão da espada. Então, ele destaca esse aspecto aqui, que é muito interessante. Os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Evidenciando aí, né, um ensinamento muito interessante acerca da lei, das leis divinas, das leis soberanas.
e, sobretudo, da lei de causa e efeito. Fechamos assim esse bloco que tratou da pena de morte, que é crime. E abrimos aqui, então, a reflexão final, que vamos tratar da eutanásia, que é um ato, né, assim, um ato de subtração da vida de alguém, com o argumento de evitar-lhe sofrimentos, bem como aos seus familiares. A gente pode até classificar esse ato, né, uma situação mais de uma situação em que se utiliza drogas ou métodos para a supressão da vida, né? Ou então em outras situações em que ocorre a omissão de medicamentos ou até mesmo de algum recurso terapêutico de prolongamento da vida. Você pode, então, aqui nós temos uma situação que utiliza de alguma droga ou até método de supressão da vida, de interromper a vida, ou então até uma outra situação de omissão de medicamento ou até mesmo de algum recurso terapêutico de prolongamento. E é uma situação, né, o ato da eutanásia, em que o próprio enfermo ele pode solicitar a interrupção da vida, né, a supressão da vida, quando ele, então, se manifesta com esse pleito aí, com essa solicitação de supressão da vida. E tem outras situações que quando os familiares ou responsáveis, ou até mesmo o Estado, né, que decidem pelo doente, decidem por essa supressão. Tudo isso, né, nós entendemos como crime, porque conspira contra a lei de Deus. É uma violação à lei de Deus. E vamos aqui analisar alguns trechos que destacamos, né, da literatura espírita para refletirmos sobre. E aqui queremos trazer né, essa reflexão que o Emmanuel traz no livro O Consolador, na pergunta 106. A pergunta é o seguinte: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Ao que o espírito responde: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. É importante considerar, nós estamos falando aqui de um espírito, né, que é imortal, o espírito que sobrevive à morte física, à morte do corpo físico, né? E o autor continua aqui, né? Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Conclui, então, o espírito que é, né? Então é crime a prática da eutanásia. Tá? Muito bem. Agora, só para a gente encaminhar já para o fechamento desse tópico, tem uma contribuição aqui de São Luís, né, do livro no Evangelho, que é interessante, que abre, né, com o seguinte questionamento: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? É a pergunta que vai responder o que queremos tratar aqui com a nossa reflexão. E a questão ainda continua. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? A pergunta melhorou ainda para nós podermos refletir sobre, né,
esse ato criminoso que é o da eutanásia, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. Vamos ver então a resposta do Espírito. Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? O Espírito continua. Sei bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, olha só, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Olha só o que ele vai complementar aqui. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Olha só que reflexão, hein? Que o São Luís, o Espírito São Luís, está nos proporcionando. E o texto de São Luís continua aqui. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes. Mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Uma reflexão muito interessante do Espírito São Luís, neste momento que estamos fechando o nosso estudo desse bloco que tratamos sobre a eutanásia. Muito bem. O estudo abordou, nesse contexto aí dos crimes contra a vida, abordou sobre o aborto, o suicídio, a pena de morte e a eutanásia. Todos considerados crimes, porque são atos que violam a lei de Deus, de transgressão à lei de Deus. E, portanto, são atos criminosos dentro da análise que fizemos. Então, é importante tomar consciência, acerca do verdadeiro sentido da vida, entendê-la na perspectiva espiritual, entender a realidade do espírito imortal, suas necessidades, para poder, então, buscar um alinhamento efetivo às leis soberanas da vida. E a doutrina espírita nos favorece, através do seu estudo sistematizado, dessas reflexões lúcidas, para entendermos as verdades espirituais. Assim, nós encerramos nosso estudo, agradecendo às irmãs e irmãos que compartilharam conosco dessas reflexões, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos. Oportunidade que agradecemos, Senhor, pelo estudo, pelas bênçãos que nos envolveram, amparando-nos na condução de nossa programação.
e que vossa paz, Senhor, permaneça conosco, sustentando-nos em nosso ideal cristão, no ideal espírita, sempre. Assim seja.